Iremos ouvir sobre a sexta palavra, está consumado. Abra sua Bíblia, por gentileza, em João. Se você não fechou, é o mesmo texto. João, capítulo 19, versículo 30. João 19, versículo 30. Convido você a fazer essa leitura juntamente comigo, desse versículo. Acharam? Leiamos então. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça. Oremos. Senhor, louvado seja o teu nome até aqui, porque o Senhor tem nos abençoado, nos dado a alegria de prestar-te esse culto e também nos abençoado, ó Pai, com os teus ensinamentos nesta manhã. Fala conosco ainda, ó Pai, até ao final deste culto. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, a palavra aqui de ordem é está consumado ou consumado. Essa palavra no texto original grego é telos, que significa exatamente isso, nessa direção, fim. Jesus chega ao fim do seu ministério, do seu sacrifício, e já foi tanto falado aqui, o sacrifício doloroso, sofrimento intenso. Mas como nós podemos entender essas palavras de Jesus para alegrar o nosso coração? É como se Jesus, ou pudéssemos ouvir Jesus dizendo para nós: está pago o preço pelos nossos pecados. Está pago o preço pelos seus pecados. Porque foi justamente isso que Jesus fez na cruz. Teologicamente a gente chama isso de expiação. Esse ato de Jesus, esta obra de Jesus na cruz foi uma expiação. O que é a expiação? Jesus expiou os nossos pecados. A palavra expiação, ela vem do latim, ela significa cobrir. É reconciliar o homem com Deus. A gente está falando do homem pecador. E a Bíblia nos ensina que o pecado nos separam de Deus. São os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então a obra de Jesus vem no sentido contrário. Ao invés de separar, como faz o pecado, a expiação de Cristo na cruz reconcilia, cobre, apaga os nossos pecados, nos dando a possibilidade de termos a realidade, de experimentarmos a paz com Deus. A expiação não foi nova, não foi inaugurada com Cristo. Essa obra de expiação, ela já acontecia no Antigo Testamento, e quem lê o Antigo Testamento sabe muito bem disso. Quando era trazido o novilho ao templo para ser sacrificado, que culpa tinha o novilho? O que ele fez para ser sacrificado no templo ali, e o seu sangue ser aspergido ali no templo e sobre o propiciatório? Isto era necessário para a purificação dos pecados. E esse ato começava pela purificação do próprio sacerdote e toda a sua casa, e depois também ao povo. Depois eram trazidos 2 bodes, um era ali preparado e era enviado para o deserto como emissário, na seguinte ideia de levar para longe os pecados do povo de Deus. Tão longe que não poderia mais ser encontrado, ser lembrado. E o segundo bode, ele ficava no templo e ele seria sacrificado também como o novilho, e o seu sangue ali também seria aspergido agora sobre a arca, sobre a tampa da arca da aliança, que é conhecido como o propiciatório, onde simbolizava a presença de Deus. Isso era feito uma vez por ano, era necessário que isso acontecesse, e o povo então fazia esse ritual para a purificação dos seus pecados. A sexta palavra de Cristo, esta palavra está consumado, meus irmãos, aponta para esta realidade, para esta necessidade também que nós temos. Como pecadores que somos, todos são pecadores neste mundo, todos que nascem neste mundo são pecadores, assim nos ensina a palavra do Senhor. Mas olha que interessante, a palavra de Jesus Cristo aqui aponta agora para uma nova realidade.
Quando ele diz está consumado, essa expiação de Cristo significa que não haveria mais a necessidade de se repetir esse ritual como era repetido até Cristo, como era repetido no Antigo Testamento. Porque o sacrifício de Cristo, diferente do sacrifício do novilho ou do bode, o sacrifício de Cristo agora é perfeito, é eficaz, é pleno, e uma única vez realizado é suficiente para perdoar todos os pecados do seu povo. E digo mais, os pecados que já tinham praticado, os pecados presentes e os pecados que ainda iriam praticar. Cristo não precisava ser sacrificado novamente, não precisava expiar novamente pelos nossos pecados, porque ele diz, está consumado. Essa palavra deve trazer consolo, conforto ao seu coração, deve trazer a segurança ao seu coração da salvação que Cristo proporciona para nós na cruz. De tal maneira que eu não devo mais pensar, mas e se eu pecar? Eu vou perder a salvação? Ela já está garantida em Cristo Jesus. O perdão dos seus pecados já estão garantidos em Cristo Jesus. Pastor, que bom, então eu vou poder me entregar ao pecado? Jamais! Porque aquele que foi alcançado pelo sangue de Cristo, ele odeia o pecado, ainda que ele peque algumas vezes. Mas toda vez que ele peca, ele é constrangido, ele é levado. E você sabe disso, porque você tem a salvação de Cristo na sua vida, elevado ao arrependimento e à confissão. Está consumado, a expiação foi realizada. Irmãos, o inocente deu a vida, deu o seu sangue em favor de muitos pecadores para reconciliá-los com Deus. E essa reconciliação, portanto, veja bem como foi importante, vital, a expiação de Cristo na cruz. Porque a reconciliação do pecador com Deus, a salvação de um pecador, esse ato milagroso, ele só foi possível por causa da morte de Cristo. Não haveria nenhuma outra possibilidade, nenhum outro meio, nenhum outro caminho, a não ser por meio da morte de Cristo. Ele sendo como aquele cordeiro, mudo, inocente, sendo entregue à cruz para nos possibilitar a salvação. Para nos possibilitar não, para tornar em nós a realidade da salvação. E você que tem a Cristo no seu coração já, você sabe do que eu estou falando, porque você não tem dúvida da sua salvação, você tem alegria da salvação e você espera Jesus voltar para você desfrutar dessa vida eterna já prometida e assegurada por causa do seu sacrifício, da sua morte na cruz do Calvário. Foi para isso que ele veio. Foi isso que o anjo Gabriel disse a José. Lá em Mateus capítulo 1, versículo 21, ele dará à luz um filho, ela dará à luz, Maria, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Pecados. Chegará o dia em que todos os que vivem na prática do seu pecado, que não se arrependeram, que não creram em Jesus Cristo, prestarão contas a Deus por conta dos seus pecados. Eu quero lembrar você que a palavra de Deus nos adverte a respeito do juízo de Deus. O salmista vai dizer que ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. O apóstolo Pedro vai dizer que ele julga segundo as obras de cada um. Mas aqui vai a boa notícia para você. Se você crê em Jesus Cristo, aqueles que creem no Filho de Deus, não precisa temer o dia do juízo. Na verdade, eles aguardam o dia do juízo, a volta de Jesus Cristo, porque eles têm agora já esse consolo, essa segurança, essa alegria. Quando eles olham para a cruz, eles têm a certeza de que o seu pecado já foi expiado, já foi coberto pelo sangue de Cristo. O Cordeiro inocente, entregando a sua vida por mim e por você, pecadores indignos, para que nós hoje pudéssemos ter a certeza e dizer a nossa dívida, que era impagável. Nenhum pecador tem condição de pagar a sua dívida a Deus, mas essa dívida impagável já foi paga por Cristo Jesus. Você crê assim? Você crê nisto?
a sua consciência não te atormenta mais por causa dos teus pecados, creia. Se você assim não crê, creia em Jesus Cristo como teu Salvador. Assim você poderá descansar nele e desfrutar dessa paz, dessa alegria, dessa certeza da salvação, a qual ele já preparou desde a eternidade para todos aqueles que nele creem.